Você sente que aos poucos está desaparecendo? Já olhou no espelho e não reconheceu o rosto que te encara de volta? Quantas vezes você se pegou sorrindo para agradar, calando para evitar conflitos, vestindo máscaras que pesam mais do que sua própria pele? E se, no silêncio da noite, tudo o que restasse fosse um vazio que grita, mas ninguém escuta? Você se lembra de quem era antes do mundo te dizer quem deveria ser? Talvez, em algum momento, a sensação de estranheza tenha se tornado rotina. Talvez, sem perceber, você começou a se afastar de si mesmo pouco a pouco em gestos quase invisíveis. O tempo passa, as máscaras se multiplicam e, no fundo, algo dentro de você começa a se perder. Esse é o convite para olhar para dentro, para o silêncio, para o espaço entre o que você mostra e o que você sente. É nesse espaço que mora a dúvida, a inquietação, o desejo de reencontro. Mesmo que tudo pareça escuro, há sempre um fio de memória, uma lembrança do que já foi verdadeiro em você. Mas o que realmente acontece com a gente quando passamos tanto tempo interpretando papéis que acabam nos afastando de quem somos? Vivemos em um palco. Rostos cobertos, vozes abafadas, desejos engavetados. A cada dia, um papel diferente. O filho exemplar, o colega prestativo, o parceiro perfeito. E nesse teatro, a autenticidade morre. Não de uma vez, mas aos poucos. É uma morte lenta, silenciosa, quase imperceptível. Sem perceber, começamos a negociar pequenas partes de nós mesmos. Um sonho adiado aqui, uma opinião silenciada ali. Aos poucos, trocamos nossos sonhos por expectativas alheias, nossas vontades por obrigações, nossa essência por aceitação. E quanto mais nos afastamos de quem somos, mais nos perdemos no labirinto das aparências. O espelho devolve um reflexo estranho, moldado pelo desejo de agradar, pelo medo de rejeição. O que antes era espontâneo vira cálculo, o que era desejo vira obrigação. No fundo resta a dúvida: será que alguém, algum dia, enxergou quem realmente somos? O que resta quando tudo o que mostramos é o que esperam ver? No silêncio dos bastidores, surge a inquietação. Se todas as máscaras caíssem, o que sobraria de nós? Talvez nesse vazio esteja o início de uma resposta. Mas por quê? Mesmo cercados de tudo o que julgamos necessário, ainda carregamos essa sensação de vazio tão difícil de explicar. Por trás do cansaço, da ansiedade, da sensação de inadequação, existe um luto não declarado. Estamos de luto por nós mesmos. A verdade é que a autenticidade não se perde de uma vez. Ela se esvai em pequenas concessões, em silêncios engolidos, em sonhos adiados. Às vezes, nem percebemos o momento exato em que começamos a nos afastar. É como se, a cada escolha que não nos representa, uma parte nossa se calasse para sempre. O tempo passa, e o que era só um incômodo vira um peso, um vazio que se instala e se recusa a ir embora. Mas, e se o vazio que sentimos não for um inimigo, mas um mensageiro? E se ele estiver implorando para que a gente volte para casa, para dentro de si? Talvez esse desconforto seja o lembrete de que ainda existe algo vivo, pulsando, esperando por atenção. O eco do vazio é, na verdade, o chamado da nossa essência esquecida. É o convite silencioso para resgatar aquilo que fomos deixando pelo caminho. E mesmo que pareça assustador, talvez seja nesse chamado que mora a esperança de reencontro. Em meio às pressões e expectativas que nos cercam, como podemos começar a recuperar a autenticidade perdida? Não existe fórmula mágica, mas há pequenos gestos de resgate. Permitir-se dizer um não é um deles. Um não, dito com coragem, pode ser o primeiro passo para ouvir a sua própria voz. Aquela que há muito tempo foi abafada.
Experimente ouvir suas próprias vontades, mesmo que pareçam estranhas ou incômodas para quem está ao seu redor. Resgatar memórias pode ser um caminho poderoso. Lembre-se de quando você se sentia inteiro, o que fazia, o que sonhava. Essas lembranças são como fragmentos de um mapa esquecido, pistas para reencontrar o caminho de volta para si mesmo. Seja gentil com suas imperfeições. A autenticidade não é um destino, é um exercício diário de coragem, uma luta silenciosa contra o desejo de se encaixar. Talvez você precise desapontar alguns, decepcionar outros, mas aos poucos vai se reencontrar nos detalhes, no jeito de rir que não precisa ser ensaiado, na música que arrepia a pele, no silêncio confortável de simplesmente ser quem é. E se esse processo for o que realmente significa voltar para casa, voltar para dentro de si, mesmo que o caminho seja lento, incerto e cheio de sombras? E o que acontece quando finalmente ousamos ser quem realmente somos, mesmo que só por um instante? No fim, a autenticidade não é um grito, é um sussurro persistente. É a coragem de ser imperfeito, de ser estranho, de ser verdadeiro. Enquanto o mundo te pede máscaras, escolha, ao menos por hoje, tirar uma delas. Talvez ninguém perceba. Talvez o mundo continue girando, indiferente à sua pequena rebelião silenciosa. Mas no silêncio da sua alma, algo desperta. Uma centelha, um alívio, uma sensação de que, por um breve momento, você voltou a existir de verdade. A morte lenta da autenticidade pode ser interrompida. Basta um gesto, um passo, um olhar sincero para dentro. Não é sobre mudar tudo de uma vez, mas sobre se permitir, aos poucos, voltar a ser inteiro. Afinal, quem você seria se não tivesse medo de ser você? Talvez essa resposta só exista no caminho, na experiência de se reencontrar, dia após dia, com o que há de mais verdadeiro em si. E quem sabe, seja esse o começo de uma nova história, a sua. E agora me conta, se você pudesse dar só um passo em direção à sua autenticidade, qual seria?